Então vamos seguir aqui falando sobre os filtros discretos, né? A gente já abordou um pouquinho sobre os aspectos gerais do filtro, né? Especificações do filtro, aspectos e especificações. E aí a gente chegou a falar um pouco dessa imagem aqui, sobre o que é banda de passagem, né? Sobre o que é frequência de corte. E, e aí a gente vai agora trabalhar com especificações de filtros. Então, existem várias funções de aproximação possíveis, né, para que a gente possa adaptar a resposta em frequência que siga as especificações. Né, que a gente tem aqueles elementos lá e tente projetar um filtro mais perfeito possível. Lembrando que o filtro mais perfeito possível seria aquele que tem uma, uma banda de passagem, né, que tem um delta próximo de zero, né, que não tem esses deltas minúsculos aqui, que seria a nossa a banda de transição seria pequena, né, tolerância também, né, ou seja, ele não oscilaria em torno do 1 aqui, por exemplo. E, enfim, a gente vai criar especificações, obviamente, mas a gente vai tentar criar alguma coisa possível, né, para adaptar a resposta em frequência que siga as especificações. Então a gente vai tentar utilizar aqui dois filtros, que são o Butterworth e os polinômios de Chebyshev. Aí eu vou mostrar aqui quais são as características e as principais equações de cada um desses filtros. Então a função de Butterworth tem essa forma, certo? Então eu coloquei aqui a forma que a gente tem no domínio do contínuo, né? E basicamente a gente vai ter esse ômega C aqui, que é a nossa frequência de corte, né? Aí a gente vai encontrar esse ômega C, basicamente, e, quer dizer, o ômega C a gente já vai ser na primeira etapa, né, de projeto do filtro, a gente vai olhar para o sinal, eu quero que essa frequência de corte aqui. Aí, uma vez que a frequência de corte já foi determinada lá, a gente vai encontrar o N, né? O N ele é a ordem do filtro, né? Então, como é que eu encontro essa ordem, né? Eu vou ter essas especificações aqui, né? E aí, com base nelas, eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma frequência de corte aqui, eu tenho essa tolerância e eu quero encontrar o N. Aí eu vou conseguir saber, né, qual seria o também a partir da frequência de corte, qual seria o valor maior e menor, né, que seria esse ômega P e ômega S, que você vê no eixo do ômega, que é onde vai ficar a sua banda de passagem, né? E aí, com base nisso aqui, você consegue encontrar o N, certo? E é basicamente isso, encontrar o N nessa equação aqui, e aí depois você só precisa implementar. E aí, aplicar esse filtro na prática, né? Então, se você olhar a resposta em frequência, o que vai acontecer com a sua amplitude, né, a magnitude do sinal quando você fizer a convolução com esse filtro? Lembrando que no domínio da frequência, se eu faço uma convolução do domínio do tempo, eu faço multiplicação do domínio da frequência. Significa que as primeiras frequências, elas são, as à esquerda, né, as frequências à esquerda, elas são permitidas, né, porque são multiplicadas por 1. E uma coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Aí, à medida que vai passando, né, eu vou multiplicando ele por 0,8, 0,6, 0,4, até que eu perca completamente a, aquele sinal na frequência. O que, consequentemente, vai gerar, ali no domínio do tempo, que esse sinal não vai aparecer tanto, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra como é que o filtro ele passa a rejeitar mais, né, conforme o N vai aumentando. Então, com o N menor, não, ele demora mais para
ter a transição, né? A banda de transição ela é maior. Aí quando você vai aumentando o n, por exemplo, n igual a 16, é praticamente ele corta a banda de transição, ela tem um delta bem próximo de zero, né? Só que a gente não pode fazer um n muito alto, dependendo do caso, porque a gente vai gerar um atraso. Aí, dependendo da informação que você estiver carregando, você vai decidir se você vai tolerar ou não aquela quantidade de atraso, né? Mas enfim, é basicamente isso que vai acontecer no seu sinal. Então, a gente deseja projetar um filtro com frequência limitante de banda passante igual a π sobre 2 e a frequência limitante da banda de rejeição de 2π sobre 3. Né? A tolerância das duas bandas deve ser de 5%, ou seja, o ΔP e o ΔS vão ser 0,05. Como é que a gente consegue agora projetar um filtro dadas essas especificações? Então montei aqui uma sequência, um conjunto de informações, né, que já integram boa parte do que a gente estava falando lá. Né? A gente tem o ômega P igual a 2π sobre 2, ômega S igual a 2π sobre 3. Então, basicamente, a gente só tem que substituir nas duas fórmulas acima, né? E, de alguma maneira, tentar encontrar aí nosso n, certo? E para isso a gente vai usar essas propriedades do logaritmo aqui, né? E com isso a gente vai conseguir tirar esse resultado. Então é coisa desse tipo aqui, né? Tenho aqui no lugar desse indivíduo aqui, né? Π sobre 2. Aí no lugar do outro, que é o ômega S, eu tenho 2π sobre 3. Então 2π sobre 3. Aí eu tenho também o valor de ômega C, né? Que na verdade nesse caso eu vou ter que encontrar, certo? E eu vou ter esses deltas aqui, que eles basicamente vão ser 0,05. É mais fácil eu escrever 0,05. Aqui também 0,05. Aí aqui também. Esse aqui vai estar ao quadrado, esse aqui também, né? 0,05. Então é só basicamente você tentar resolver, né? Porque se você pensar assim, pô, os dois estão em função de ômega C, né? Então eu pego aqui ômega C e o outro ômega C lá, eu consigo eliminar os dois ômega 6 e deixar apenas em função de n, né? Então se a gente dividir a segunda equação pela primeira, por exemplo, e depois calcular o logaritmo, né, a gente pode encontrar o valor de n. E aí, esse valor de n, para esse caso aqui, ele vai ser de 14,2767. Aproximadamente isso aqui. Que aí a gente pode fazer, n como ele vai ter que ser um valor inteiro, ele vai ser igual a 15. E aí,
se você pegar o valor de 14, né, substituir no lugar de n lá, quer dizer, você vai encontrar basicamente uma frequência de corte de 1,6981. E esses vão ser basicamente, né, os meus parâmetros. E aí eu vou pegar aquela equação, deixa eu pegar aqui a equação, essa equação aqui, né? E aí eu vou botar basicamente os valores no lugar de n, o que seria 15, né? E o outro que seria 1,6981 no lugar dos ômega C e do outro. Ah, mas como é que eu consigo implementar isso aqui? Se você parar para pensar, né? O que eu estou colocando aqui é basicamente o que estava aqui no S, né? Então, se você pensar assim, eu tenho um S aqui, tal, quando eu elevar aqui ao quadrado, né? Esse J aqui vai desaparecer, porque, enfim, vai ficar 30, né? 2 vezes 15 vai dar 30. E aí eu tenho aqui em função de S, em função da derivada, né? Aí aqui, como ele vai estar na forma de uma função de transferência, né? Saída sobre entrada, e a entrada vai ser o sinal que você quer filtrar, e a saída é o sinal filtrado, aí você vai aplicar aquelas técnicas de discretização, você vai pegar o sinal, a equação diferencial e vai criar uma equação de diferença, basicamente. E aí eu vou botar aqui uma sugestão de como é que você faria isso, certo? Pode usar, por exemplo, a aproximação de Euler ou alguma coisa desse tipo, colocar no espaço estados, enfim, ou então simplesmente chegar lá no simulador de diagrama de blocos, botar o sinal de entrada, usar uma caixinha daquela de função de transferência, com a ordem adequada e tudo mais, e passar para a saída, né, aquela informação. Então, é outra maneira também que pode ser utilizada, né, para fazer a simulação desse filtro, certo? Então, em relação a Butterworth, é basicamente isso que a gente teria que fazer para projetar um filtro, né? Então vamos seguir. Então, os filtros de Butterworth, eles têm a propriedade de decair, né, o ganho unitário na frequência mais baixa, e ele vai até zero assintoticamente, certo? A gente pode visualizar isso de uma maneira diferente, certo? E vocês viram que eu tinha que ter uma ordem 30, né, para poder ter um decaimento razoável, que seria basicamente esse decaimento aqui, para ter aquela banda de passagem, né, tudo que foi calculado. Então, será que eu preciso de uma ordem tão grande? Será que eu não consigo fazer de uma outra maneira, né, essa filtragem? Porque quanto maior for a ordem do filtro, maior vai ser o atraso também, né? E aí a gente tem alguns problemas que vão nascer disso. Então, uma visão diferente vai permitir uma certa variação na resposta, ou seja, eu vou ter alguma oscilação que seria aquele deltazinho, né, minúsculo, a tolerância que eu tinha falado nessa imagem. Então, eu posso ter agora uma oscilação, mas eu admito essa oscilação e crio um filtro de uma maneira diferente que me ajude, então, a ter um decaimento mais rápido, né? Ter uma banda de passagem melhor. Quer dizer, a banda de transição menor. Então, esse seria o caso do filtro Chebyshev, certo? Que ele teria duas formas, né? Eu vou chamar de tipo 1 e tipo 2 aqui. Então, o tipo 1 ele vai permitir oscilações na banda de passagem,
e o tipo 2 vai permitir na banda de rejeição, certo? E aí eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco. Aqui basicamente é o resumo das equações que a gente precisaria para projetar o filtro, né? Calcular lá aquelas tolerâncias e tudo mais. Aí seria o fator de ondulação, que vai depender aí do cosseno, né? De alguns ângulos lá. Tem uma forma mais simples de fazer isso, mas enfim, pelo menos essa aqui é pela definição, certo? Então a gente pode obter os parâmetros de filtro diretamente fazendo a frequência de corte igual a ômega P, né? E aí, para a gente obter o polinômio de Chebyshev, a gente poderia fazer isso, né? Que era o polinômio de ordem 0, ordem 1, aí 2, 3, tal. Que é aquele N, né, que a gente calculava para o caso do Butterworth. E aí eu vou crescendo conforme o filtro. A imagem, basicamente, que a gente teria do filtro seria essa, né? Você vê que com n igual a 8, por exemplo, eu tenho um decaimento muito maior do que com n igual a 16, se você for comparar com aquela outra imagem, né? Essa aqui. Ou praticamente seria o que seria n igual a 16 nessa outra imagem. Então, nesse sentido, né, eu vou ter essas oscilações ali na banda de passagem, mas em compensação ele vai ter uma queda mais rápida ali, né? O segundo filtro, né, o segundo tipo, o tipo 2, eu tenho essas equações aqui e basicamente esse formato. Então eu vou permitir oscilações na banda de rejeição, né? E aí, como o sinal já tem uma potência menor, a gente poderia basicamente se aproveitar disso, né? O sinal já tá praticamente eliminado mesmo, então aumentar um pouquinho ou não, lá ter oscilações nessa banda de rejeição, não vai ser exatamente um problema tão grande. Então, a gente deseja aproximar um filtro discreto, né, através da função de Chebyshev, com frequência limitante da banda passante ômega p igual a π sobre 2 e a frequência limitante da banda de rejeição igual a 2π sobre 3, né, ou seja, mesma característica lá daquela outra, com o Butterworth. E aí a tolerância seria basicamente esse número aqui, né, o 0,05. Então se a gente for observar, né, a gente tem que fazer o ômega c igual a ômega p. O ômega c aqui seria igual a π sobre 2, né, porque ele é igual a ômega p. Então, com base também na nossa no delta P, que seria 0,05, consigo calcular o E, né, que seria só tirar a raiz quadrada aqui nessa formulazinha. Você bota 1 menos 0,05, que vai dar 0,95, né? Aí eleva isso aqui ao quadrado, faz 1 dividido por esse número, menos 1, aí tira a raiz quadrada, vai dar esse númerozinho aqui, 0,3287. Você pega aqui, né, o 1 menos 0,05. Aí esse número aqui é o número que está aqui embaixo, né, nessa formulazinha. Aí eu elevo isso aqui ao quadrado, né? Achei que eu tinha elevado ao quadrado. 0,95. Certo? E aí é 1 sobre isso, né? Aí isso aqui menos 1.
Aí agora eu tiro a raiz quadrada elevado a 0,5. Que aí dá, né, o 0,3287 aproximadamente. Esse número que deu aqui. Pronto, então eu tenho um Ezinho aqui, que é o E que eu vou colocar aqui. O ômega eu já tenho, né? E aí eu preciso agora encontrar o valor de N, né? Então, para encontrar o valor de N, eu vou ali no Octave, e aí eu vou mostrar uma sequência que vai me ajudar a encontrar esse valor de N, certo? Então, eu vou criar aqui o meu N como simbólico, certo? Sims. Aí eu vou criar o meu ds aqui como 0,05, que seria o mesmo do dp. Eu botei d, né, porque seria o meu delta aqui. dp igual a 0,0.05. Aí eu vou... Seria o ômega s. Vou fazer aqui 2 vezes π dividido por 3. O meu ômega p vai ser igual a π sobre 2. E aí, o E que eu já tinha calculado, né? Ele vai ser a raiz quadrada, SQRT, de 1 dividido por a raiz quadrada de 1 dividido por 1 menos dp ao quadrado menos 1, acho que é isso, que dá 3,32, né, aquilo que a gente já tinha calculado. Aí agora, fazer o TN2, ele vai ser o cosseno de N vezes o arcosseno, o cosseno a menos 1, né, de OS dividido por OP, isso aqui elevado ao quadrado. Aí o que eu tenho que fazer é resolver, solve, essa equaçãozinha aqui. 1 dividido por 1 mais o Ezinho elevado ao quadrado, vezes Tn2, é isso aqui, menos ds ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui é basicamente implementando aquelas formulazinhas que a gente já viu, né? Então, se você estiver disposto a esperar tempo suficiente lá, né, ele vai mostrar aqui o n igual a 8,4029. E, enfim, a versão online ela vai ter algumas limitações de tempo por causa do conceito, né, da coisa. Mas aí, se vocês puderem instalar a versão offline, deve ajudar nesse sentido. Estou usando a versão online por causa da condição atual, né, que é a pandemia. E aí, enfim, a gente vai ter o n igual a 8,4
Sabendo que o n é 8,4, eu teria que ter, né, um Tn de 9. É isso que está sendo colocado aqui, né? O E ao quadrado, né? O 0,3289, que eu estou pegando dessa equação aqui, basicamente. Aí boto o E ao quadrado e aí o T9, porque o N foi igual a 9, né? 8,4, número inteiro maior, mais próximo do 8,4 é o 9. E aí o ômega C, né, a gente colocou aqui 2 sobre π. Porque ele estava dividindo, né, era π sobre 2, aí fica 2 sobre π aqui. Então, esse filtro aqui, né, ele vai ter essa forma e isso vai ajudar bastante, né, no processo aí. A implementação desse filtro, né, você vai precisar basicamente saber quem seria esse T9, né, mas ele vai ser uma função de vários S. Então existe uma tabelinha que você pode substituir basicamente esse polinômio T9,2 por um polinômio em função de S, né? E aí você resolve o problema em função de S. E aí obtendo, né, esse filtro aqui. O mesmo iria se aplicar caso você tentasse fazer o inverso, né? A diferença é só que como você tira o E como é que você tira essa outra equaçãozinha aqui, né, que muda só um pouquinho. Mas o resto dos conceitos são iguais. Então, para esses dois filtros, né, é isso. Seria o Butterworth teria essa forma, né? O Chebyshev tipo 1 e Chebyshev tipo 2. A gente consegue basicamente calcular, né, projetar nossos filtros com base nisso. Então eu vou finalizar o vídeo, esse novo vídeo por aqui. E aí na sequência a gente vai falar de janelas, filtros que utilizam janelas para filtrar os dados, né? Então fica aí para o próximo vídeo.